Boa noite, a paz do Senhor, todos animados? Eu não sei vocês, mas eu senti muito essa uma semana que nós nos encontramos, viu? Essa uma semana sem aula parece que valeu pelos 6 meses da pandemia. Eu senti muito, e aí isso mostra para a gente o quanto é importante a continuidade das aulas da escola dominical, de um curso, né? Porque parece que quebra alguma coisa. Hoje eu tive a impressão de que fazia muito, mas muito tempo que a gente não tinha aula. E, na verdade, só foi uma segunda-feira, né? Então, é muito importante, gente. Não dá para a gente perder a nossa aula, não. Vamos começar cantando. Hoje nós vamos começar a falar sobre a importância da evangelização de crianças. Nós vamos começar a passar pelas faixas etárias, as características de cada faixa etária, e a gente vai começar com a evangelização de criança, porque é uma base até para quem prega para adulto, tá? Então, eu vou dar uma base de como você vai transcorrer a sua mensagem. É muito importante o plano da salvação no final, seja para adulto, criança, jovem, quem for. Tá bom? Vamos ficar de pé para a gente cantar? Tem que cantar. Começar animado. Eu trouxe alguns recursos hoje. Então, vamos lá. Deixa eu levantar o som aqui, porque está muito baixo. Isso. Quero cantar com todos vocês, hein? Vamos lá? É hora de levantar a voz. Mexer com todo o corpo. Cadê o corpo? O negócio hoje está tenso aqui, hein? O negócio hoje aqui. Falar de evangelização infantil. Mão para cima. Toda adoração e proclamar o reino de Deus. Então celebra. Deus me resgatou, Ele. Minha vida hoje eu posso cantar para louvar a Deus. Outra vez. Eu posso pular para louvar a Deus. Eu posso dançar para louvar a Deus. Eu posso gritar. Eu pulo, canto, danço, grito, glórias, bato palmas. O que importa é que estou louvando ao Senhor. Isso aí, bonito. Então eu quero ouvir os meninos agora, hein?
As meninas comigo. É hora de render toda adoração e proclamar o reino de Deus. Todo mundo junto. Eu vou adorar, vou erguer a voz e dizer: Deus me resgatou, Ele transformou minha vida. Pode? Então vamos lá. Para louvar a Deus. Para louvar a Deus. Eu posso? Vamos lá então. O que importa é que estou louvando ao Senhor. De novo. Eu posso pular para louvar a Deus. Eu posso dançar para louvar a Deus. Eu posso gritar. Eu pulo, canto, danço, grito glórias, bato palmas. O que importa é que estou louvando ao Senhor. Quero ver todas as crianças mexendo o corpo. Uhul! É isso aí! Bem animado, cadê as palmas das crianças? Agora, pulando. Eu posso dançar. Eu posso gritar. Eu pulo, canto, danço, grito glórias, bato palmas. O que importa é que estou louvando. O que importa é que estou louvando. Louvando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Respirando. Respira. Respira. E fecha os seus olhinhos, que enquanto você respira e fecha os seus olhinhos, Chasseia vai fazer uma oração. Grande Deus e poderoso Pai, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença. Esteja, Senhor, conosco durante esta noite, falando ao nosso coração, nos instruindo, Senhor, sobre a Tua perfeita e boa vontade para a Tua obra. Entregamos, Pai, cada vida nas Tuas mãos. Também aqueles irmãos que estão a caminho, que o Senhor possa trazê-los até a Tua casa em segurança. Nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. E Tia Céia está cansada. Mas vamos lá. Romanos 5:12. Porque nós vamos começar a falar hoje sobre a evangelização e o tema é: crianças precisam de salvação. Tem muita gente que pensa que criança não precisa aceitar Jesus. E hoje nós vamos ver dentro da Bíblia que as crianças precisam sim conhecer o plano da salvação e receber a Jesus como seu Salvador. Romanos 5:12 diz: porquanto por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então vamos lá, nesse texto, o autor está dizendo para nós que todos pecaram. E quando ele usa a palavra todos, ele está se referindo a todos nós, homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, todas as pessoas. Por quê? Por um só homem entrou o pecado no mundo. E aqui ele faz referência ao pecado
lá de Adão e Eva. Então, é por aí que eu quero começar essa história com vocês. Eu quero contar para vocês hoje uma linda história de amor. E para me ajudar a contar essa história, eu quero chamar a Helenzinha para vir me ajudar. Pode, Helen? Então, vem aqui. Helenzinha hoje vai me ajudar a contar essa história e vocês vão entender como que o pecado entrou no mundo. Eu trago aqui um visual, e nesse primeiro visual é a representação do planeta Terra. Isso. Aqui tá bom, Josvaldo? Ok? Todo mundo consegue ver? A gente pode pedir a ajuda das crianças, tá, gente? Criança não precisa ser só um espectador. A criança, ela pode e deve ajudar na obra do Senhor. Tá? E a Helenzinha está aqui me ajudando com essa história. E eu quero começar contando para vocês que, no início, a terra era sem forma e vazia. Não existia nada sobre a terra. Fecha o seu olhinho. Fecha o seu olhinho. Você consegue fechar o seu olhinho? Consegue? De olhinho fechado, como é que está? Está claro ou está escuro? Está escuro? Mas está muito escuro ou está pouco escuro? Muito escuro. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Abre o seu olhinho. E agora você consegue ver? Ah, quanta criança que não consegue ficar de olho fechado. Parece até as crianças pequenininhas. Um olho aberto, outro fechado. O que ela está fazendo? É desse modelo que você vai colocar, inserir a criança dentro do contexto histórico. A gente pode fazer dessa forma. Se a igreja for fácil a questão da iluminação da igreja, a gente pode apagar as luzes. E isso cria uma atmosfera de mistério. Você pede a ajuda de um irmão que tem aquele vozeirão, né? Vai criar aquela expectativa no coração das crianças, porque a igreja vai estar escura. Aí o irmão fala com a voz forte. E disse Deus: haja luz. E aí você, na hora que tiver tudo escuro, vai ter criança que vai ficar com medo. Vai ter criança que vai gritar. Pode ter criança que vai chorar. Mas isso faz parte para que ela entenda quem é Deus. Deus é luz. E é por causa dele que hoje nós estamos na luz. O mundo não vive em trevas porque Deus fez a luz. E aí você liga a luz, então ela entende. Você contextualiza a criança dentro da história. E aí você vai continuar contando a história da criação a partir do visual. Gente, a única diferença entre a pregação de um adulto e a pregação de uma criança é o visual. Só isso. A mensagem é a mesma, a história é a mesma, a unção é a mesma. Depende da quantidade de tempo que você levou sentadinho lá estudando para ministrar. Porque pregar para criança e pregar para adulto é a mesma coisa. Você tem que parar, você tem que estudar. Porque a criança pode te parar no meio, porque o adulto não faz isso. Mas a criança pode te parar no meio da sua pregação e te fazer uma pergunta. Então, é importante que você esteja preparado.
Tá? E aí, quando você senta para estudar, você vai extrair dessa história o que Deus quer falar com a igreja, com todos. E nesse todos estão as crianças. Então, aqui, dentro da história da criação, eu vou começar a contar cada dia o que foi que Deus fez. A separação que Deus foi colocando entre a água, entre a terra, entre o céu, entre o mar. Criou lá os passarinhos, criou os animais. Eu vou contando esse passo a passo. E eu digo, e ao final de cada dia, Deus viu que era bom. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é organizado. O nosso Deus é limpo. Para a criança, eu vou começar a ensinar algumas coisas. Como é que é o seu quartinho? Arrumado? Senão mamãe briga. Tá vendo o rolo desenrolando? Deus gosta das coisas organizadas. Por isso que Ele colocou o sol para aquecer o dia. Colocou o sol lá em cima no céu. A lua e as estrelas para iluminar a noite. Porque Deus não gosta das coisas desorganizadas. Quando vocês chegaram aqui, como é que estava a igreja? Estava suja? A gente tem que deixar a igreja suja? Você deixa a sua casa suja? Não. Quando você vai tomar banho, onde é que ficam as suas calcinhas, hein? No cesto de roupa suja? Mas eu já vi umas cuecas por aí, pelo meio do banheiro. Aí os pais começam, fala Deus. Entendeu? A gente vai aproveitando para ensinar as crianças aquele sapato que fica jogado. A mochila, quando chega da escola, tem lugar. O material que você fez o dever de casa, a gente vai inserindo essas coisas. Porque, olha só, até os adultos, gente. Tem adulto que se dentro de casa tem 10 copos para beber água, ele vai sujar os 10 e não vai lavar um. E nós estamos ensinando que Deus gosta de quê? De casa limpa, de casa arrumada. Como é que está a sua casa? A sua casa agora. Eu trago para o contexto espiritual. Eu tenho adultos, mas eu tenho crianças. E a sua casa está limpa? A sua casa está arrumada? Só que você só consegue extrair essas coisas se você sentar para estudar. Se você fazer aquilo que já conversamos aqui em aulas anteriores, planejamento. Entendeu? E aí, viu Deus que era bom. E Deus continuou criando até que Deus olhou assim e criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus colocou o homem ali no meio do jardim para cuidar do jardim, cuidar das plantinhas, cuidar dos animais, porque tinha que ficar tudo cuidadinho. Quem tem jardim em casa? Ninguém. Mas quem tem jardim em casa sabe que tem que estar molhando as plantas. Aí você vai ensinando outras coisas. Tem que tirar a folha seca, tem que varrer o quintal da sujeira. Você vai falando. Mas Deus olhou assim e viu que Adão estava tão sozinho. Por quê? Você não sabe? Tá feliz? Não. O cachorrinho tinha cachorrinha. O gatinho tinha a gatinha. Isso. Pega aí, irmã Antônia. Aí Deus falou, tadinho de Adão, preciso criar uma companheira para ele, porque ele não pode ficar sozinho. Não é bom que o homem esteja só.
E aqui eu começo a introduzir as questões de gênero, que hoje está sendo tão debatido na escola. Eu aproveito para falar com os pais e para falar com as crianças. Deus, então, fez o Adão e fez a Eva. E os dois formaram a primeira família de Deus. Porque daqui dos dois ia nascer um monte de filhinho. Porque para ter filhinho, precisa de Adão e precisa de Eva. Precisa de menino e precisa de menina. E Deus fez menino para namorar com menina. Quando chegar na idade, viu ela, hein? Não é agora, não. Aí você brinca com os adolescentes. Entendeu? Porque os adolescentes é que estão na hora dos namoricos. Os juniores é que estão na hora dos feios. Aí você joga aquelas que a gente sabe que acontece, porque aqui todo mundo foi adolescente. E não vem para cá enganar a tia Céia, não, que eu sei que vocês aprontavam. Tá bom, Didi? Eu sei que você não quer falar, mas essa cara não nega que você era levado. E aí a gente aproveita para falar, para ensinar para as crianças, para orientar que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que não é qualquer brincadeira, que não pode deixar tocar nas partes íntimas. Se o culto, ou se a história, se o objetivo for falar sobre as questões de gênero e sobre a pedofilia, aqui é a hora de você parar para, de fato, você explorar o tema. O meu objetivo não é esse. O meu objetivo é falar que todos pecaram. Né? Às vezes tem o tema, a criação. Então, eu estou aqui para falar da criação. Eu vou só dar uma pincelada, porque eu não posso passar por cima. Eu preciso orientar as crianças sobre as coisas que estão acontecendo na escola. Porque, às vezes, vai chegar uma coleguinha e vai querer beijar na sua boca. Vai chegar um coleguinho e vai querer se engraçar com você. Entendeu? Então, a gente vai aproveitando para falar, porque Deus não se agrada disso. Mas, tia, minha professora falou que é para a gente experimentar, que a gente pode beijar menina com menina e menino com menino. A minha professora da escola falou. Então, pais, você pega o estatuto da criança e do adolescente, aí você instrui a família. Dentro da legislação, se seu filho chegar em casa com alguma atividade dessa ou comentando algum tipo de brincadeira, você, como cidadão brasileiro, entendeu? Nós temos que brigar como cidadãos brasileiros dentro do que a lei brasileira nos garante. Durante anos, pregamos que o Estatuto da Criança e do Adolescente era contra nós. Só que nós não paramos para ler o Estatuto. O Estatuto garante o direito da criança. Integridade física, moral, intelectual, espiritual, cultural. De ponta a ponta você pode pegar isso. Então, aconteceu uma situação dessa na escola, você vai lá. Não como cristão, como crente da Assembleia de Deus, porque se você for, primeira coisa, eles já vão te criticar e não vão querer te ouvir. Porque vão dizer que é porque você é crente. Então, você já leva o estatuto debaixo do braço, já destaca lá, pega o capítulo 2 do estatuto. Você vai ver o que esse capítulo fala. Baixa na internet, tá, gente? Tenha o estatuto lá para você no seu computador, no seu celular. O que o estatuto diz, aonde que ele diz, está ferindo a integridade da minha filha.
em 2018, o MEC lançou um livro nas escolas. Muitas das coisas que vêm do MEC vêm direto para a escola, não passa a Secretaria de Educação, porque é verba direto para a escola, FNDE, Fundo Nacional da Educação. E aí veio uma caixinha cheia de livros. Dentro desses livros, no meio desses livros de história, tinha um livro que contava a história de um pai que queria largar a mulher para se casar com a filha. Então, uma situação de incesto. Gente, nós precisamos olhar o material do nosso filho. Primeiro, isso é verba federal, imposto meu, imposto seu. Então, muitas vezes, quando a gente vê o presidente batendo de frente com muitas situações, é porque ele sabe o que está lá dentro. E é muito dinheiro indo pelo ralo para enfiar a goela abaixo uma ideologia que nós não somos obrigados. Porque, olha só, tem que ficar claro para a igreja. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. O que passa disso é de procedência maligna, porque tem gente que acha que tem pessoas que nasceram assim, vão morrer assim. E síndrome de Gabriela não tem, não existe. Deus não criou outro gênero. Nós estamos falando aqui, a ciência comprova só homem e mulher. Então, por isso que isso precisa ficar claro, porque tem gente que acha, não, desde pequenininho, então vamos caçar desde pequenininho aonde que está a brecha. Eu te garanto que tem alguma coisa lá, no oculto e no escondido, que está levando essa criança, porque aí é um outro assunto mais complexo, tá, gente? São questões de libertação, são questões de cura, que a gente não imagina que acontece dentro do contexto familiar. Mas aqui, o que Deus criou foi isso. Na minha Bíblia é isso. Não sei se alguém tem alguma Bíblia diferente. Tá? Então, Deus criou homem, Deus criou mulher. Ponto. E nenhuma criança é obrigada a experimentar nada com ninguém. Nenhuma criança, independente da idade, do contexto social, do tipo de família que ela tem, nenhuma criança tem que ser tratada como criança. O grande problema da sociedade é que pegaram as crianças e adultizaram elas. Elevaram elas à categoria de adulto numa idade que ela ainda não tem. Ela ainda não consegue compreender muitas coisas. E estão fazendo com que as crianças queiram, executem e façam do jeito que querem. E não é assim. Somos a maioria. Isso é outra coisa que vocês precisam colocar na cabeça. Nós somos evangélicos e somos a maioria nesse país. Por que que nós temos que aceitar o que uma minoria quer? Outra, vivemos num país democrático. Sim ou não? Então, dá licença que eu estou na minha democracia, eu tenho o direito de falar e de querer para o meu filho aquilo que eu quero. O filho ainda é meu. Ponto. E eu levo o estatuto e acabou. Tá? Então, estou lá na igreja, Deus criou um homem e mulher, mas aí a gente começa a mexer com o povo. Eles estavam lá no jardim. Acho que nesse dia, a Eva queria preparar um jantar gostoso para o Adão. E ela estava passeando pelo jardim, procurando algumas guloseimas. Que naquela época era uma maçã, uma uva, uma cenoura, um jiló. Quem gosta de jiló? É igual das crianças, com a da sinceridade. E o Adão, acho que ele foi colher flores, Didi.
Para arrumar aquela mesa bonita para o jantar, né? Você arranja aquela mesa bonita para o jantar? Ou você fica lá de pernas cruzadas, lá no sofá, esperando tia Graça falar, tá pronto. Aí a gente mexe com as famílias, entendeu? E estava lá Eva, procurando o que ela ia fazer de gostoso para o jantar. Quando, de repente, uma surpresa. Tem que ter expectativa. Você assustou. Não se assuste comigo. Faz parte mudar a voz. Eu sou sua amiga. E eu vim aqui conversar com você. As crianças estão assim também, estão rindo. Colhida. Aí você vai perto. Tá com medo de quê? Eu sou tão boazinha. E a figura da serpente, nesse momento, torna-se aquela melhor amiga daquela criança que fica lá na escola, sempre agarradinha. Não vão agora não para a sala de aula. Espera mais um pouquinho. Será que você tem desses amigos? Eva, pegue daquele fruto que está no meio do jardim. Só um pouquinho. Tão bonitinho. Aí a Ellen é esperta, ela já responde que ela não é besta, né? Mas outra criança fica assim, espantada, com medo, porque aqui a gente vai dizer o quê? A serpente levou Eva até pegar aquele fruto proibido. E Eva, desapercebida, porque nós, mulheres, muitas vezes estamos desatentas. Quantas vezes na sua casa, mamãe, você está tão preocupada com as coisas que você precisa fazer, com o que você tem que dar conta, que você não percebe. Você não percebe o seu filho se perdendo dentro de casa. A gente vai trazendo a mensagem, gente, dentro do nosso contexto de hoje. Porque Eva estava lá assim, não estava assim igual ela, prestando atenção, estava desatenta. Pega! Sabe por que Deus não quer que você coma? Aí entra o primeiro grande pecado do homem, que mata qualquer um. Porque o dia que você comer, você vai ser igualzinho a ele. E a inveja mata a humanidade. O grande problema é que eu morro de inveja do meu irmão. E no lugar de eu dar as mãos a ele para a obra crescer, eu dou um monte de facada para ele não aguentar e cair. E o ministério não crescer. E saiba que o primeiro que teve inveja foi expulso do céu. São verdades bíblicas que a igreja precisa ouvir para entender a mensagem, porque o inimigo entrou e quando o inimigo fala isso para Eva, aí a mulher, opa, vai lá, corre para o marido, sai a serpente de cena, vai para o marido, vão marido, vão comer, o que tem? Aí o marido, não,
Deus falou que não. Ah, vão, marido. Aí o marido não tem cinto nas calças. Não, não vão não. Ah, vai, marido, vai. Só uma maçãzinha. Tá bom, já que você quer, porque a mulher consegue tudo que ela quer, com jeitinho com o marido, não é isso, irmã Fabiana? Aí os maridos não vigiam. Porque Deus deu a ordem para o marido. Aí você chama o pai na responsabilidade. Você é o sacerdote do lar. A autoridade está nas suas mãos. É você, porque tem coisas, irmãos, que só o pai consegue fazer, porque ele é o homem. Ponto. Tem coisas que a mãe não vai conseguir dar conta, por mais que ela tente, porque ela é mulher. E Deus não delegou para ela a função de sacerdote do lar. Delegou para o pai, delegou para o homem, delegou para o marido. Muitas crianças estão perdidas porque não têm essa função em casa, não tem pai. Elas encontram mãe, encontram avó, mas não encontram pai. Daí a importância dos homens obreiros da igreja como referência masculina para as crianças e para os adolescentes. Elas vão chegar, vão olhar o obreiro, o pastor, o irmão. Elas vão olhar, aquele ali poderia ser meu pai. Aquele dali poderia ser exemplo para mim. E elas vão querer imitar a referência que elas têm. Então é muito importante. E aí, como o homem não vigiou, e eles comeram do fruto, então agora, eles começaram a ficar com medo e a fugir da face de Deus. Agora já não eram mais a imagem e semelhança, porque o pecado entrou. E quando o pecado da desobediência entra, ele estraga com tudo. E aí a gente começa a falar o porquê que toda desobediência traz consequência. Tem as consequências da desobediência deles. Não tem para onde correr. Deus deu uma ordem determinada para Adão. Ó, tá tudo aqui, tudo é para vocês. Mas ali, naquela árvore ali, vocês não podem tocar. Porque no dia que dela você tocar, você morre. Aí Adão não sabia que era morrer, porque ninguém tinha morrido ainda. Cabia a Adão o quê? Obedecer. E a gente obedece porque a gente ama. Obediência é uma questão de amor. Mas Adão colocou Eva em primeiro lugar. Aí a pergunta crucial: quem está em primeiro lugar na sua vida? Deus ou o seu filho? Porque tem muitos pais passando a mão na cabeça dos filhos. Os filhos estão fazendo errado, eles estão lá alisando. Tadinho, tão pequenininho, não posso chamar atenção, não posso corrigir. E o último que fez isso, perdeu o seu ministério e toda a sua família, que foi Eli. Então, por amor, nós precisamos obedecer. E o pai que ama, a mãe que ama, corrige. Porque Deus amou o mundo como? De tal maneira, e o amor dele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha o que o pecado pode fazer. Segura aqui, Helenzinha, a caixa. Segura a caixa, isso, para eu segurar o microfone. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus falou assim: não posso perder. Eu não fiz a minha criação, eu não fiz o homem, não fiz a mulher para perder.
eu quero eles comigo, eu amo eles comigo. Então eu vou enviar Jesus Cristo, o meu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E os nossos pecados, as nossas desobediências, Jesus leva sobre si. Levou sobre si lá na cruz. Mas se você entender que o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado, segura a caixa. Segura a caixa. Recebendo Jesus, o seu coração é transformado. Cadê a desobediência? Cadê a palavra feia? Cadê o dedo médio? Não está aqui porque Jesus entrou no coração. E Jesus precisa entrar no coração de todo mundo, não é só da criança. Porque adulto tem inveja, adulto tem raiva, adulto tem ódio. Quando você for falar de pecado, você precisa dar nome aos pecados. Porque eu já achei gente em igreja que acha que pecado é só prostituição, adultério e crime de morte. Mas mentir é pecado. Falar mal do teu irmão é pecado. E o adulto faz mais isso do que criança. Então você precisa receber Jesus. Já sei, eu já recebi, então cadê? Você recebeu, você deixou Jesus limpar seu coração? Ou você só fez aquele ritual de levantar as mãos? Porque nós precisamos entrar no céu. E para entrar no céu, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. E se arrepender é não fazer de novo. Se eu contava mentira, eu preciso parar. Preciso parar. Mas eu não consigo. Eu não consigo, sabe por quê? Quando eu olho para Luan e vejo que Luan está só crescendo, crescendo. Já é quase um médico, recebe. Que raiva que isso me dá. Eu não consigo. Por que Luan tem que conseguir as coisas e eu não? Então, minha irmã, vem cá. Vem cá, meu irmão, porque você precisa sentar e a gente precisa ter uma conversa, porque você precisa se libertar. Tem sentimentos que a gente precisa renunciar para ser liberto, porque senão não tem como a renúncia na cruz. Senão é só um ritual de levantou as mãos. Desceu as águas, mergulhou lá o pecado, mas amanhã está fazendo tudo de novo. Tem que ter consciência. Quando eu falo de consciência, eu estou aqui falando de nós, seres humanos. Tá joia, filha, pode tirar, para você voltar lá para o seu lugar. Pode tirar. De nós, seres humanos, que precisamos entender que nós temos pecados e precisamos renunciar. E essa busca, gente, ela é diária. Ela é diária, ela é constante, porque somos pecadores, somos de natureza pecaminosa. E o inimigo está aqui, ó, no nosso ouvido o tempo todo. Se a gente não tiver com o ouvido ungido, a gente acaba escutando. Por isso que Efésios fala da armadura de Deus. Que a gente precisa proteger coração, proteger mente. Nós precisamos estar protegidos contra as ciladas do inimigo. É assim que ele fala lá. Então, é importante entender, eu fiz essa história, porque ela é bem completa, é a história da criação, mas que eu posso explorar dentro dela vários temas, inclusive o plano da salvação.
Isso para entender que o pecado, ele entrou lá com Adão e Eva, quando eles desobedeceram. E aí, o que a Bíblia diz sobre o pecado? Quem está com a Bíblia aí, abre aí para mim. Cada um abre Salmo 51, outro Salmo 53, Romanos 3, 23, 1 João 1, 8 e Provérbios. Quem for achando, pode ir lendo aí, só para a gente entender que a Bíblia prova que uma criança tem pecado. Isso precisa ficar claro, porque tem muitas igrejas, tem muitas pessoas que acham que existe a idade da razão e que a criança é só depois de 7 anos. Depois de 7 anos, o caráter dela já foi formado. A psicologia já diz isso. Tá? Os primeiros 7 anos de vida é a formação da personalidade do caráter da criança, que vai sendo desenvolvida até os 14, 18 e 21. Tá? Mas com 7 anos ela já sabe. Aí você vai esperar. Aí tem muita criança que está lá, pequenininho, grita com a mãe, bate na mãe, faz um monte de coisa. Não é pequenininho, não entende. Quando ele tiver um pouquinho maior, aí pronto, já era. Aí ele já tomou as rédeas. Fala, Fabi. Desde a hora que nasce. Lógico que você não vai bater num bebê. Mas, quando se fala disso, eu não trouxe nenhum vídeo hoje para mostrar. As crianças, elas já nascem com essa natureza. Você quer ver? Pega um bebê e fica observando como que ele manipula o adulto. Se ele quer colo, se ele quer alguma coisa que está na mão do outro, enfim. Ele junta as perninhas uma na outra, ele grita, ele faz pirraça, ele bate. Aí todo mundo fala, ai, que gracinha. É hora dele começar a aprender o que é não, o que é sim. Porque senão ele vai crescendo, achando que ele pode tudo. Entendeu? 2 anos ele já sabe, ele já te conhece. Já dominou. 2 anos ele vai com você para o supermercado e rola no chão e faz pirraça, faz você passar vergonha, porque ele quer aquilo que está ali, e ele sabe que se ele fizer pirraça, rolar no chão e gritar, o outro vai chegar e vai falar assim, você está fazendo o que com o seu filho? Porque ninguém para entender o contexto. Entendeu? Só escuta os gritos, não sabe o que está acontecendo dentro de casa. Então, já vem logo para, chama a polícia, chama não sei quem. Né? As crianças hoje têm muito, elas já manipulam. Sem contar que elas também aprendem com os adultos. Então, tem criança que quando começa a falar, talvez ela não tenha nem consciência do que a palavra significa. Mas ela viu o adulto falar. Aí ela repete. Porque criança, ela aprende, por exemplo, ela aprende por repetição. Aí ela repete. Aí todo mundo, ai, que lindo. E ela falou um belo de um palavrão. Quando é pequenininha, é lindo. Mas depois que aprende... Isso. Depois que cresce... vou te dar um tapa na sua boca, hein? Repete para você ver. Mas quando ele era pequenininho, você batia palma. Então, quando é o momento de corrigir, desde sempre, a criança sabe que se ela chorar no berço, o que a família vai fazer? Vai lá pegar, bota na cama, né? Assim, daqui a pouco o papai não está dormindo mais na cama, o papai vai para o chão. Entendeu? Eles sabem disso, gente. Eles sabem que ele chora, ele vai ter o mamar, ele vai ter a mamadeira, ele vai ter a chupeta, ele vai ter o colinho. Entendeu? Então, eles sabem de tudo isso. Um filme secular que exemplifica muito essa questão é o
olha quem está falando. Não sei se alguém que já assistiu esse filme. Olha quem está falando. É um filme que conta a história de um bebê. Aí tem a voz do narrador, que é a voz do bebê. E ele fala exatamente isso. Ah, então quando eu choro, ela vem me pegar. Que delícia! A cena seguinte é... E os pais doidos. Entendeu? É desse jeito que eles agem. Então, por que os psicólogos falam bem assim? Está chorando? Deixa chorar no berço, porque ele vai acostumar. Porque se toda vez que ele chorar, você for lá e pegar, ele sabe, chorou, me pegou, me levou para a cama. Papai vai para o chão. Papai vai dormir no outro quarto, no sofá da sala. Quem é que vai dominar? Porque a mãe, olha a Eva aí, gente. Olha o espírito de Eva aí. A mãe, tadinho, deixa ele ficar aqui, tão pequenininho, indefeso. Desce. Fala, Deus. Tadinho do bebê e tal. E aí esse pai perde o lugar na cama, gente. Olha os problemas do casal vindo aí. Entendeu? Hã? Não. É só para a gente entender. E aí, tirar a criança da cama. Tem crianças que dormem na cama dos pais de velho, entendeu? E quanto mais velho, pior é para tirar. Porque é igual tirar chupeta. Então, assim, você vai espancar? Não é isso. Né? A gente está falando de educar. A criança precisa, ela entende o seu tom de voz. Quando você está falando num tom mais amável, quando você está falando sério. É tanto que se você fechar o rosto e falar sério, não. Ele pode ser um neném que ele vai abrir a boca para chorar. Ele entendeu. Aí você fala assim, não entende? Entende. Ele entende. Ele entende perfeitamente. Deus nos fez inteligentes. Isso é o que nos difere de todos os animais. Nós somos inteligentes. Eles olham para o nosso olhar. Eles sabem. Quando aqui eu dominei, deixa comigo. Eles sabem. Então, assim, desde cedo, nós acabamos nos rendendo aos encantos dos bebês, né? São pequenininhos e tal. Questão da avó. A avó é um problema. Por quê? Porque ela sempre vai proteger o neto, e nem é ela que está lá com o neto 24 horas, por isso que ela protege. Né? Né? Então, não faz assim, não briga. Aí, o que o neto faz com a avó? Eu quero ir para a casa da minha avó, porque na casa da minha avó eu consigo tudo. Lá eu posso tudo. Aqui em casa eu não posso nada. Essa casa é um horror. Meu filho falava para mim, eu vou morar com a minha avó. Quando eu completar 18 anos, eu vou embora. A última vez que ele falou isso, eu falei, você vai? Você não vai completar 18 anos, não. Você vai agora. Fui lá no guarda-roupa, arranquei as roupas, tudinho, comecei a jogar no meio do quintal. Vai, agora. Agora. Você vai agora com passagem de ida. E não tem volta. Nunca mais ele falou que ia morar na casa da avó. Entendeu? Não precisa ter medo. Às vezes, a educação vai pedir atitudes radicais. Com amor, tá, Ednei? Não adianta balançar, não. É com amor, mas atitudes radicais. Porque a gente fica nessa de peninha, tadinho, coitadinho. Gente, misericórdia só Deus. Deixa Deus ter misericórdia, porque a misericórdia de Deus é a melhor de todas. Mas a gente precisa agir no sentido de educar, tá? O que é que nossas crianças precisam? Precisam de família, precisam de contexto familiar, precisa de amor, precisa de carinho, precisa de pai de verdade, precisa de mãe de verdade, contexto familiar, né? E aí vamos lá, Salmo 51, o que a Bíblia diz, quem achou?
Lê alto aí para sair no vídeo. Salmo 51, 5. Ó, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Palavra de Deus falando sobre como que ela prova que uma criança tem pecado. Salmo 53. Ó, todos caíram. Todos caíram. Não há nenhuma só pessoa. Não há nenhuma só pessoa que não seja corrupto. Romanos 3, 23. Esse texto é chave, tá? Para falar do pecado. Todos pecaram e destituídos estão, afastados estão da glória de Deus. 1 João 1, 8. Pronto, se dissermos que não temos pecado. Sempre eu faço a pergunta, né? As crianças, elas logo se reconhecem como pecadoras. Adulto não é tudo santo. Do pau oco. Entendeu? Então, nós precisamos reconhecer a nossa natureza pecaminosa. Provérbios 20, 11. Blam, blam, blam. Até a criança, esse é para fechar. Até a criança se fará conhecer pelas suas ações. Ou seja, todos nós estamos inseridos nesse contexto pecaminoso. Precisamos reconhecer. E aí, reconhecer e, principalmente, renunciar. Não é só reconhecer. Eu preciso não querer mais isso para mim. Eu não quero mais. A mentira fez parte da minha vida até aqui. Daqui para frente não vai fazer mais. Mas é difícil porque eu estou tão acostumada a contar mentira que a mentira acaba parecendo uma verdade. Porque o inimigo está ali e ele não quer te perder. Então, a nossa luta é contra o inimigo. Então, toda vez que vem aquele desejo forte de contar a mentira, eu preciso entender, não, isso é mentira, eu vou contar a verdade agora. Eu vou para a luta. Eu estou falando agora de adulto, não estou falando de criança. Para a gente ser liberto, a gente fica nessa luta diária. Mas a gente precisa, não, opa, não é bem assim. Espera lá. Então, eu preciso reconhecer, renunciar, não quero mais. Eu quero uma nova vida. E como que é legal, bom, como é saudável nós podermos experimentar, de fato, uma comunhão real com Deus. Quando nós abandonamos, e muitas vezes a gente não conhece o Pai. Essa é uma outra pergunta que eu faço muito. Você conhece o Pai? Quem é o Pai? O que o Pai gosta? Muitas vezes a gente não tem essa comunhão real com o Pai, porque nós não abrimos mão de sentimentos que fazem mal, que são pecados e que nos afastam. Esse é o grande fator complicador para o adulto, porque isso já está ali, entranhado. Olha só, em termos de pesquisa, como que é importante trabalhar a evangelização das crianças.
1% das pessoas são salvas antes de 4 anos de idade. Né? Precisa de um entendimento. A mensagem pregada para criança pequena, você tem que ter muito tato. Ela não entende? Ela entende. Tem crianças de 3, 4 anos que recebem Jesus chorando. Agora, tem um preço para ser pago, tá, gente? É por isso que eu falo muito do trabalho com o Ministério Infantil. Ele não é só de abrir a revistinha no domingo da escola dominical e contar uma historinha mal e porcamente, não. O trabalho com criança é um trabalho muito sério, que exige muita dedicação, estudo, preparação, do mesmo jeito que um adulto. Mas aqui você está nessa formação. Por que as crianças pequenas, elas vêm à frente e aceitam Jesus 10 vezes? Porque ela ainda não conseguiu entender de fato o que é. Então, ela levanta a mão 10 vezes, deixa ela levantar. Vai ter uma hora que ela não vai levantar mais. E eu já tive a oportunidade de estar pregando, a mãe falar assim, vai lá aceitar Jesus. Eu já aceitei, mãe. Isso é certeza. Para quê? Eu já aceitei. Eu fui ontem, preciso ir hoje. Então, quando a criança entende, ela não vem 10 vezes. Mas se ela ainda está vindo, é porque ela não tem certeza. 85% das pessoas, elas recebem a Jesus entre 4 e 14 anos. 85%. Então, é uma grande quantidade de pessoas nessa faixa etária. 10% entre 15 e 30 anos. Olha como é que é mais difícil. Parece que não, mas o coração de um adolescente, de um jovem, de um adulto, é mais difícil de você chegar do que o coração de uma criança. Por quê? Porque é mais difícil para ele abrir mão do pecado. Pecado é bom. Ele está livre no mundo para ele fazer o que ele quer. A partir do momento, e ele sabe que se ele aceitar Jesus, ele vai ter que largar aquilo. Naquele trabalho que tinha aqui na igreja do Alegria Sem Folia, quantos testemunhos eu ouvi sentada naquela mesa, bem assim, hoje não, irmã, deixa para amanhã. Hoje é carnaval. Quem é que quer deixar a cerveja hoje, o baile, o mundão, para aceitar Jesus? Ainda não é hora, não. Hoje não é o dia. Vai chegar o dia, mas não é hoje. É mais difícil. A criança não. A criança está ali aberta para receber. Ela está aberta para receber. 4% das pessoas depois dos 30 anos. E aí, o que Jesus diz? Não é da vontade do Pai que está nos céus que nenhum destes pequeninos se perca. Porque os discípulos tentavam afastar as crianças. As crianças tentavam se aproximar de Jesus. E os discípulos queriam o quê? Não. Afaste, vai atrapalhar o mestre. Quantas vezes nós não achamos que as crianças estão atrapalhando? As crianças estão incomodando. Quando, na verdade, quando nós impedimos, nós estamos fazendo como aqueles discípulos. E aí vem Jesus e fala assim, deixai vir a mim os... Ele toma uma criança e coloca no meio. Eu amo esse texto. Porque Jesus ali, ele diz exatamente qual é a posição da criança. A criança está no meio, ela não está do lado, não está em cima, ela está no meio, no centro. Porque quando eu evangelizo uma criança, quando eu ganho uma criança, eu ganho uma vida inteira. Então, Jesus pega, toma uma criança nos braços e coloca no meio. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus.
É preciso ser como uma criança. Vários textos da Bíblia vêm dizendo a importância das crianças no reino dos céus. E nós somos o empecilho. Quando? Quando não queremos ela na igreja. Ah, não, está atrapalhando o culto. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 cultos. Vamos fazer um culto no começo, só para as crianças. E outro culto no final, só para os adultos. Quando, na verdade, Jesus pregava para uma multidão inteira, não tinha recurso nenhum, todo mundo parava para ouvir. A mensagem era ouvida por todo mundo. E ali ele pregava, ele curava, ele batizava, ele libertava, ele ensinava. E qualquer um que estivesse ali. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade e entender por que uma criança é tão importante. Ela é muito importante na obra de Deus. Porque ganhando uma criança é uma vida inteira. A hora está indo embora, eu acho que nem vai dar tempo mais, deixa eu ver. Vou contar a história da Sami. Sami era uma menininha japonesa. Você sabe onde fica o Japão? Aí a gente traz, né, várias informações sobre o Japão. Eu vou resumir aqui a história. Sami, o pai de Sami era muito rico. Tinha uma loja cheia de prataria, uma loja de porcelana, cada uma mais linda que a outra, e tudo que Sami queria, tudo que Sami sonhava, ela tinha. Era só ela pedir para o papai. Mas tinha um problema. Sami não era feliz. Ela pedia tudo para o seu papai, mas ela não era feliz, e o papai não entendia por que ela não era feliz. Minha filha, por que você está sempre assim, tristinha? Por que esse olhar perdido? Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um dinheiro, você vai sair para passear, vai ver coisas bonitas, vai distrair a sua cabeça. E você vai voltar mais animada, e você vai me ajudar a guardar as novas pratarias que chegaram, porque são muito lindas. Sami foi. Chegou até uma casa de chá. Acho que a felicidade está aqui. Ai, que cheirinho gostoso. Uns biscoitinhos que estavam saindo do forno. Então ela sentou para tomar um chá, comeu uns biscoitinhos, mas quando acabou, ela continuou triste. Levantou dali e foi embora, procurando onde é que ela ia encontrar a felicidade. Jaci, no jardim. No jardim. Ah, no Japão tem lindos jardins, tem até ponte suspensa. Eu vou passear no jardim, vou subir na ponte. Ah, que lugar delicioso, que lugar bonito. Mas logo a alegria foi embora. Ali também ela não encontrou a felicidade, dozinha. Ai, volta Sami andando pela rua triste. Até que ela viu um templo. No templo está a felicidade. Eu vou lá falar com o grande ídolo. O grande ídolo vai ter que dizer para mim o que está acontecendo, onde que está a felicidade. Eu posso comprar a felicidade, eu ainda tenho dinheiro. Então ela entrou ali no templo e ficou ali conversando com aquele ídolo, perguntando para ele, me fala, aonde que está a felicidade? Eu consigo comprar? Em que loja? Onde que eu vou? Quanto que custa? Olha, eu tenho dinheiro, sabia? E o grande ídolo não dizia nada. Me responde, você não é o grande ídolo? Meu pai fala que você é um Deus, então você tem que me responder. Não tinha resposta.
Sami saiu do templo mais arrasada ainda que quando entrou. Nem o ídolo conseguia dizer. Ela vinha andando pela rua cabisbaixa. Quando ela escutou uma voz chamando por ela: Sami, você está passando? Vem aqui. Tenho uma linda história para contar para você. Era a professora da escola de Sami. A professora de Sami, já há algum tempo, estava afastada do templo do grande ídolo. Fazia muito tempo que ela não ia lá. E agora ela carregava com ela um livro de capa preta. E naquele livro tinha um monte de histórias que ela contava e ninguém nem sabia de onde ela tirava aquelas histórias. Mas quando ela entrou, a professora começou a contar para Sami que existe um lugar. Existe a Nova Jerusalém. Um lugar que o nosso Pai Criador está preparando. E que neste lugar não vai ter doença, não vai ter choro, não vai ter tristeza. As crianças vão poder brincar alegres, felizes e correr, porque não vai ter perigo. E o Pai vai estar lá com elas. E o Pai quer levá-las para este grande lugar, onde as ruas são de ouro. Aqui você pode aproveitar para falar das características do céu. Mas existe uma coisa que nos impede de chegar até este lugar, de encontrar com este Pai. Quando nós deixamos o dinheiro falar mais alto na nossa vida, quando nós achamos que o dinheiro vale muito mais que o nosso Deus que criou todas as coisas. Aí é hora de falar do pecado de novo. E isso vai nos afastando de nós chegarmos no céu. Porque o nosso Pai, Criador de todas as coisas, Ele nos quer junto dele para uma nova aliança. E lá não tem lugar para coisas ruins. Porque o nosso Pai entregou o seu Filho amado Jesus para morrer na cruz por causa dos nossos pecados. E quando nós reconhecemos Jesus como o único Salvador da nossa vida, quando nós entendemos que Ele morreu e ressuscitou, Ele está vivo. O sangue de Jesus nos purifica, nos limpa, transforma a nossa vida e nós podemos receber o grande presente, o melhor de todos os presentes. Quem gosta de ganhar presente? Pouca gente aqui gosta de ganhar presente. Quem quer ganhar um presente? O presente é Jesus Cristo. Ele é o melhor de todos os presentes. Aí você faz o apelo, a criança vem, recebe Jesus, você faz a confissão de fé e tal. Observa, dentro do plano da salvação, o que eu quero trazer aqui? Nós temos 5 cores muito importantes que você vai encontrar em qualquer situação do plano da salvação básico. O amarelo, vou falar muito sobre isso na próxima aula, tá? Amarelo simboliza o céu. Então, quando você traz, você pode ver que aqui eu comecei falando do céu. Está na cor amarela, tá? Então, o amarelo simboliza o céu. Você vai pegar, na cor amarela, você vai falar do Pai. Anderson, qual é a página que está aí na apostila, fazendo favor? Vira outra, vira outra. Eu quero uma que tem um quadro, que fala das... Que página é essa?
Página 20, você vai encontrar o esboço disso daqui que eu estou falando. Página 20, tá? Fala das cores, do versículo, de como que você vai abordar. Esse é o esboço do final da sua mensagem ou da sua história. Começa falando do céu, depois vai para o pecado, porque Deus quer nos levar para o céu, mas o pecado nos afasta de chegar no céu, porque no céu não tem lugar de pecado, que é a cor escura. E aí, pecado tem nome. Então, quando você chega na parte do pecado, você precisa dizer quais são os pecados. O que é que está impedindo? E, gente, quando a gente está preparando a mensagem, Deus diz exatamente qual é a ferida que a igreja precisa ouvir, que ela precisa ser liberta. Tá? É só sentar para preparar a mensagem que Deus vai falar para você. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mandou Jesus para morrer na cruz, porque o sangue, aí o vermelho, simboliza o sangue de Jesus. Então, precisa ficar claro que Jesus veio e carregou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. E nós precisamos reconhecer Jesus, que é a cor branca. Por quê? Porque o sangue de Jesus limpa. Isso que eu estou falando está aí nesse quadro. Eu estou resumindo, tá? Eu vou voltar nele na semana que vem. É só para a gente encerrar a aula. Quando nós aceitamos Jesus, olha o que aconteceu com Sami, ela transformou. Eu nem contei o final da história. O final da história é que Sami volta para casa, uma menina feliz, um semblante diferente, e o pai nota algo de diferente em Sami. E quer saber o que aconteceu. Então, ela conta que ela conheceu um homem que ela faz o plano da salvação para o pai. E ela ganha o pai para Jesus. Esse é o final da história de Sami. Por quê? Porque depois que a gente recebe a Jesus, nós começamos a dar frutos. É isso que a cor verde simboliza, os frutos. Nós vamos crescendo, o verde simboliza crescimento. Por que nós estamos aqui? Porque nós recebemos a Jesus e nós damos fruto na obra de Deus. Então, resumidamente, esse é o plano da salvação. E essas 5 cores, elas são básicas. Guarda ela na sua cabeça, porque você sabendo essas cores, você consegue desenvolver o plano da salvação. Tá? Na próxima aula eu vou falar mais sobre isso. O que importa é nós entendermos que delas é o reino dos céus. E que nós não podemos abrir mão. Então, aqui eu já trouxe algumas imagens do nosso projeto lá no Grande Vitória, que começa simples, pequeno, humilde, mas começa focado em vidas. Vidas que vão dar frutos, porque aquela menina que vocês estão vendo ali na frente da Lili, da boneca, está indo na igreja desde o primeiro dia que nós começamos. E foi essa criança que nos levou nos pontos estratégicos para entregar o folhetinho e convidar para o culto à noite. Deus usa as crianças, porque ela saiu com a bicicletinha dela. Aqui, tia, ali, me dá mais pirulito aqui. E quando pensou que não, ela nos ajudou a fazer esse culto, onde 20 crianças aceitaram a Jesus para a glória de Deus. Num domingo de chuva, porque já tinha acontecido tudo naquele domingo.
Quando deu o horário do culto, eu falei, Jesus, era só o que faltava. Chuva não, Senhor. Porque se chover, essas crianças não vão. Mas quando eu cheguei na igreja, elas já tinham chegado na minha frente. Porque elas têm fome e elas têm sede. E uma semana depois, elas estavam lá. No nosso Cine Pipoca, 90 crianças nós atendemos no sábado. Para a glória de Deus. No culto de ontem à noite, um culto de ceia, 16 crianças. 3 delas fugiram de casa para ir para o culto. Fugiram. A mãe chegou lá na igreja procurando se por acaso a filha estava lá, porque as meninas sumiram de casa, ela não sabia onde que tinha ido. 3 crianças pequenas. Detalhe, essas crianças ainda não tinham ido na igreja. Alguma coisa tocou para que elas estivessem lá. Porque elas têm fome, elas têm sede, elas sabem o que está incomodando e elas sabem o que elas precisam. Elas precisam de Jesus. E receber a Jesus é só você se entregar para pregar a palavra de Deus. Se esmerar naquilo que você foi chamado. E eu quero frisar aqui, trabalho com criança não é só criança. Não é só salinha de EBD. Trabalho com criança é trabalho com família. Trabalho com criança é trabalho de formação de professores. É educação continuada. Tem muita coisa para fazer no departamento infantil. Não limite o seu dom só ao domingo de manhã. Só aquela aulinha que está ali na revista, estuda mais. Faça cursos, vá a congresso, monte de caravana. Convida a tia Sé e Josivaldo está doido para ir. Nós vamos tudo para o Ceará no ano que vem, pastor, fazer congresso da CPAD. Josivaldo que falou. Ele falou que está montando caravana. Então, deem o nome, irmãos, que ele está montando a caravana. Quem cala, consente. Vamos levar Jesus até as crianças, porque o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Eu preciso chegar antes do pedófilo, antes da cocaína, antes do crack, antes do álcool. Jesus precisa chegar e Ele conta conosco. Amém? Vamos nos colocar de pé. Olha só, enquanto vocês estão levantando, se esticando, 14 de dezembro, pastor, dá para fazer nosso culto de formatura? Segunda-feira. Ou o senhor prefere que seja num dia de culto normal? Então, eu vou colocar algumas datas, não dá para ser muita data, né? Pode ser no dia 13, porque depois do dia 14 já é Natal. Então, pode ser dia 13, se for no domingo. A gente tem que ver o pessoal aí das outras igrejas. Então, tá. Vou colocar no grupo amanhã para vocês votarem, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor. 13? Fala. Sábado, dia 12 de dezembro.
O culto é para os formandos que vão receber o certificado, familiares, quem quiser vir. Não, porque 12 não é. Aqui, pelo menos, não é. O culto de jovem é no último sábado. Demora. Demora. Que dia que vai ser a ceia? Ah, tá. Não, porque a ceia também, ela toma muito tempo. Não, é. Bom, eu vou colocar algumas datas no grupo. E aí vocês vão votando. Porque tem uns meninos aqui, o Vanderly não veio hoje, tem a Juliana, não são daqui, tem o pessoal da Serra também. Então, tem também o Everton. Então tá, vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento que tivemos aqui na tua presença. Vamos embora, Senhor, leva-nos em paz, livra-nos de todo mal. Dai-nos, ó Deus, uma semana abençoada na tua presença. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.